A missão Voyager é até hoje considerada o maior êxito da história da exploração espacial recente. Sem elas, talvez grande parte do nosso sistema solar permaneceria um mistério para nós. Hoje elas são mais lembradas por serem as primeiras, e até então, únicas naves feitas pela humanidade a adentrar os limites do espaço interestelar e ainda continuar operando. Elas foram únicas e, também, as últimas desse tipo. Mas, se o sucesso delas é tão grande, por que nunca tentamos repetir o feito? Uma das perguntas que mais vejo nos comentários aqui do canal é por que não enviamos mais sondas para o espaço interestelar, para alcançá-las, superá-las ou, pelo menos, para seguir os passos das Voyagers. Uma Voyager 3, por exemplo. E essa é uma pergunta muito boa. Afinal, hoje nós temos uma tecnologia infinitamente mais avançada do que na época em que as Voyagers foram lançadas, não é mesmo? Em teoria, seria fácil enviar uma sonda com instrumentos muito melhores, computadores mais potentes, sensores mais precisos. Seria incrível poder ver de fato como é a região do espaço onde elas se encontram hoje. Câmeras de alta resolução, dados em abundância, talvez até imagens do meio interestelar, em detalhes que nunca vimos antes. Então por que não fazemos isso? Ou melhor, por que os cientistas não fazem? Vocês me entenderam. Seja bem-vindo! O meu nome é Fábio, e hoje eu vou te explicar por que não enviamos mais sondas para além do sistema solar. Você está no canal Horizon. Bom, para entender por que não temos várias sondas hoje vasculhando o espaço interestelar, e muito provavelmente não teremos nesta geração, a gente precisa voltar no tempo e entender uma coisa fundamental. A missão Voyager nunca foi algo simples, nem óbvio, nem garantido. Na verdade, a Voyager quase não aconteceu. A impressão de que hoje seria fácil repetir ou superar os feitos das Voyagers parte de uma ideia equivocada sobre como missões espaciais realmente acontecem. A missão Voyager não foi um passo natural de um processo contínuo, nem algo que simplesmente poderia ser repetido quando a tecnologia melhorasse. Na verdade, ele foi um evento extremamente específico, resultado de um conjunto único de circunstâncias astronômicas, técnicas, políticas e econômicas, que dificilmente se repetirão. Antes de 1977, o sistema solar exterior era, em grande parte, um território desconhecido. Júpiter e Saturno eram estudados principalmente por observações feitas da Terra. Sabíamos da Grande Mancha Vermelha, conhecíamos algumas luas maiores, víamos os anéis de Saturno, mas quase tudo era baseado em telescópios, modelos teóricos e muitas suposições. Titã, por exemplo, só havia levantado suspeitas sobre a presença de uma atmosfera poucas décadas antes, algo que ainda precisava ser confirmado. Urano e Netuno eram ainda mais misteriosos. Não passavam de pontos azulados esverdeados no céu. Tudo o que sabíamos sobre eles se resumia basicamente às suas órbitas e ao brilho observado à distância. Não havia imagens detalhadas. Não havia dados diretos sobre suas atmosferas, campos magnéticos ou sistemas de luas. Esses mundos simplesmente existiam, mas eram pouco mais do que abstrações. Foi nesse contexto que as Voyagers surgiram. Quando a Voyager 1 e Voyager 2 foram lançadas, não havia garantia alguma de sucesso. Elas não estavam aperfeiçoando um conhecimento já consolidado. Estavam indo explorar regiões que, até então, nunca tinham sido visitadas por nenhuma espaçonave. Tudo o que hoje parece óbvio, vulcões ativos em Io, oceanos sob o gelo de luas distantes, atmosferas complexas, campos magnéticos inesperados, simplesmente não fazia parte do nosso entendimento antes das Voyager. Elas transformaram completamente a forma como enxergamos o sistema solar. E é justamente por isso que a missão foi tão única. O erro comum é imaginar que, depois de um sucesso tão grande, o passo seguinte seria automaticamente repetir a dose. Mas a realidade foi outra. As Voyager não marcaram o início de uma série infinita de sondas interestelares. Elas marcaram o fim de uma fase exploratória e o começo de uma nova era, muito mais focada
especializada e estratégica. Porém, a origem dessa missão não está exatamente nas sondas que foram lançadas em 77, mas em uma ideia muito mais ambiciosa que surgiu ainda na década de 60. Naquele período, alguns engenheiros e cientistas perceberam algo raro. Nos anos seguintes, os planetas gigantes do Sistema Solar estariam alinhados de uma forma especial, permitindo que uma sonda usasse a gravidade de um planeta para ganhar velocidade e seguir para o próximo. Era uma oportunidade que só acontece a cada 175 anos. Esse conceito ficou conhecido como Grand Tour. A ideia original não era enviar 2 sondas, mas várias, explorando Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e até Plutão, em uma única grande campanha de exploração. Do ponto de vista científico, era um sonho. Do ponto de vista político e econômico, um pesadelo. O problema é que o momento histórico mudou muito rápido. No início dos anos 70, os Estados Unidos estavam participando da Guerra do Vietnã. Enfrentavam déficits orçamentários e uma queda clara no entusiasmo público pelo programa espacial. O auge da Apollo já tinha passado. Levar humanos à Lua havia cumprido seu objetivo político, e manter investimentos altíssimos em missões espaciais deixou de ser prioridade. Nesse cenário, o projeto Grand Tour passou a ser visto como caro demais, arriscado demais e longo demais. O custo estimado para a época era gigantesco frente ao orçamento da NASA, e, diferente das missões para a Lua, não havia um retorno político imediato. Nenhuma imagem simbólica comparável a um astronauta pisando em outro mundo. Era ciência pura, de longo prazo, com resultados que só apareceriam muitos anos depois. A própria NASA, nos anos 70, enfrentava um declínio significativo de financiamento depois do auge do programa Apollo. O orçamento total da agência caiu de cerca de 5,2 bilhões em 65 para pouco mais de 3 bilhões em 72. Reflexo de pressões políticas e de prioridades federais diferentes. O resultado foi quase o fim da missão, antes mesmo de ela existir. O Grand Tour foi oficialmente cancelado. E, com ele, a ideia de uma exploração completa dos planetas exteriores parecia ter morrido junto. Foi só a partir de uma série de compromissos e cortes que algo sobreviveu. Em vez de um programa gigantesco com várias sondas, a missão foi drasticamente reduzida. O escopo científico foi enxugado, o número de naves caiu, e o projeto passou a reutilizar tecnologias já existentes, derivadas de missões anteriores, para reduzir custos e riscos. O que antes era um grande plano integrado, virou uma aposta muito mais contida. Mesmo assim, a aprovação não foi simples. Dentro da própria comunidade científica havia disputas. Alguns defendiam que os recursos deveriam ser direcionados para Marte. Outros preferiam missões menores e mais frequentes. E havia ainda a pressão crescente do desenvolvimento do ônibus espacial, que começava a consumir boa parte do orçamento e da atenção política. Ou seja, a missão Voyager não venceu por unanimidade. Ela passou por cortes, atrasos, revisões, e quase foi abandonada várias vezes. O que acabou sendo lançado em 77 não foi o projeto idealizado nos anos 60, mas a versão possível dentro de um contexto de restrições severas. E o mais curioso é que, quando finalmente foi lançada, ninguém sabia se aquilo daria certo. A missão foi aprovada com uma expectativa inicial de poucos anos de operação. O que veio depois não estava nos planos. E é justamente isso que torna tudo ainda mais interessante. Mesmo depois de aprovada, a missão Voyager ainda estava longe de ser um sucesso anunciado. Do ponto de vista da engenharia, ela era uma aposta arriscada. Nada parecido com aquilo havia sido feito antes. As sondas precisariam operar por anos, a distâncias enormes, sem qualquer possibilidade de manutenção, correção física ou intervenção humana direta. Hoje isso parece normal, mas nos anos 70 era algo totalmente fora do padrão. Os computadores de bordo tinham uma capacidade extremamente limitada, mesmo para a época. A eletrônica precisava ser simples,
robusta e tolerante a falhas, porque qualquer erro poderia encerrar a missão para sempre. Não havia atualizações de software como conhecemos hoje, nem sistemas redundantes sofisticados. Tudo precisava funcionar corretamente desde o primeiro dia. Outro ponto crítico era a energia. As Voyager dependiam de geradores nucleares de radioisótopos, os RTGs, algo que já existia, mas que ainda levantava dúvidas quanto à durabilidade real em missões tão longas. Ninguém sabia ao certo como esses sistemas se comportariam depois de anos no espaço profundo, expostos à radiação e a temperaturas extremas. A expectativa original era que elas sustentassem a missão apenas o suficiente para Júpiter e Saturno. A comunicação também era um desafio enorme. Conforme as sondas se afastassem da Terra, o sinal ficaria cada vez mais fraco. As antenas da época tinham limitações claras, e manter contato com uma nave a bilhões de quilômetros exigia cálculos precisos, equipamentos no limite e uma infraestrutura em solo que ainda estava sendo desenvolvida. Cada bit de dados recebido era precioso. Além disso, havia o próprio risco da trajetória. A missão dependia de manobras gravitacionais extremamente precisas. Um pequeno erro de cálculo em um sobrevoo poderia alterar completamente o caminho da sonda, fazendo com que ela perdesse o próximo encontro planetário, e, com isso, grande parte de seu valor científico. Por isso, quando as Voyagers foram lançadas, a expectativa oficial era modesta. A missão foi projetada para durar cerca de 5 anos. Qualquer coisa além disso seria considerada um bônus. Ninguém estava pensando em décadas de operação, muito menos em cruzar os limites do sistema solar e entrar no espaço interestelar. O que aconteceu depois é o que costuma distorcer a percepção atual. Como tudo deu certo, e deu certo além de qualquer previsão, criou-se a impressão de que a missão sempre foi sólida, confiável e quase inevitável. Mas isso é olhar para o passado com o resultado em mãos. No momento do lançamento, a Voyager era vista como um experimento ousado, caro e com chances reais de falha. Quando elas começaram a enviar dados, ficou claro muito rápido que algo extraordinário estava acontecendo. Cada encontro planetário revelava coisas que ninguém esperava. Júpiter não era apenas um gigante gasoso. Tinha um sistema dinâmico, violento, com vulcões ativos em Io. Saturno mostrou uma complexidade absurda nos anéis e em suas luas. E quando a Voyager 2 seguiu adiante, Urano e Netuno deixaram de ser pontos azulados e passaram a ser mundos reais, com atmosferas, estações, campos magnéticos estranhos e sistemas de luas próprios. Esse sucesso teve um efeito imediato dentro da ciência planetária. Pela primeira vez, ficou evidente que cada planeta e cada lua merecia ser estudado com muito mais profundidade do que um simples sobrevoo permitiria. As Voyagers mostraram o que existia, mas não tinham tempo, combustível, nem instrumentos para responder às perguntas que elas mesmas levantaram. Foi aí que a estratégia mudou. Em vez de tentar repetir uma missão ampla, arriscada e única, a NASA e outras agências passaram a investir em missões especializadas, desenhadas para um alvo específico, com objetivos científicos muito claros. É nesse contexto que surgem sondas como Galileu, dedicada a Júpiter, Cassini-Huygens, que passou mais de uma década estudando Saturno e suas luas, e New Horizons, que finalmente revelou Plutão e os objetos do cinturão de Kuiper em detalhes. Essas missões foram uma consequência direta do sucesso das Voyager. Elas existiram porque as Voyager provaram que valia a pena investir pesado em ciência planetária, desde que o investimento fosse mais focado, mais seguro e com um retorno científico mais previsível. Também houve uma mudança importante na forma como o risco passou a ser encarado. Depois das Voyager, ficou claro que missões extremamente longas e abertas, sem um objetivo bem delimitado além de explorar, eram politicamente difíceis de sustentar. Missões como Cassini, por exemplo, tinham cronogramas, metas claras e fases bem definidas. Isso facilita o financiamento, acompanhamento e justificativa pública ao longo dos anos.
Outro ponto crucial é que repetir o trajeto das Voyager simplesmente não faz sentido do ponto de vista científico. O alinhamento planetário que permitiu a Voyager 2 visitar vários planetas externos em sequência não se repete com frequência. O próximo alinhamento comparável só deve ocorrer por volta do século 22, e mesmo que fosse possível repetir o caminho, o retorno científico seria muito menor. As grandes descobertas já foram feitas naquele trajeto. Por isso a ideia de uma Voyager 3 nunca foi descartada por falta de imaginação, mas por falta de motivo científico real. A exploração não parou, ela mudou de forma, saiu de uma fase exploratória ampla para uma fase de aprofundamento. Esse ponto costuma ser ignorado quando alguém diz que, depois das Voyager, nada mais foi feito. Na verdade, foi justamente o contrário. Quase tudo o que veio depois só foi possível porque as Voyager abriram o caminho. Em geral, quando se fala de missões espaciais, surge sempre a mesma crítica. Por que gastar dinheiro com isso quando temos problemas aqui na Terra? É uma pergunta legítima, mas ela parte da ideia de que essas missões produzem apenas curiosidade, não consequências práticas. As Voyager mostram exatamente o contrário. Antes delas, a heliosfera, essa bolha criada pelo vento solar que envolve todo o sistema solar, era em grande parte teórica. Sabíamos que ela existia, mas não sabíamos quão eficaz ela era como escudo, onde exatamente terminava, nem como interagia com o meio interestelar. Tudo isso era estimado em modelos. As Voyager mudaram isso ao medir diretamente o ambiente fora dessa bolha. Pela primeira vez, conseguimos comparar o espaço protegido pelo Sol com o espaço interestelar propriamente dito. Isso não é um detalhe abstrato. A quantidade de raios cósmicos, partículas energéticas e radiação de alta energia fora da heliosfera é muito maior. E isso afeta desde satélites e comunicações até redes elétricas e aviões em rotas polares. Esses dados também impactam diretamente o planejamento de missões humanas. Hoje, quando se calcula quanto tempo um astronauta pode ficar exposto fora da proteção do campo magnético da Terra, ou quanta blindagem uma nave precisa ter, essas contas não são mais baseadas apenas em teoria. Elas usam medições reais feitas pelas Voyager. Menos incerteza significa menos massa desnecessária, menos custo e menos risco. E talvez o ponto menos óbvio esteja fora do sistema solar. Ao medir como o Sol cria sua bolha magnética, as Voyager transformaram nossa estrela em um caso de estudo real. Isso permite comparar o Sol com outras estrelas e estimar se sistemas distantes oferecem ambientes mais ou menos hostis para planetas ao seu redor. Hoje, quando se discute se um exoplaneta pode ser habitável, não basta saber onde ele está. É preciso saber como a estrela se comporta e que tipo de proteção ela oferece. Nesse sentido, as Voyager não responderam apenas perguntas sobre o passado do sistema solar. Elas forneceram dados que continuam sendo usados para decisões práticas no presente e no futuro. Esse é um tipo de conhecimento que não expira. Certo, mas e quanto a alcançá-las? É difícil, caro, mas seria impossível? Não valeria a pena tentar? Uma provável missão futura de explorar os limites da heliosfera poderia ter como objetivo secundário alcançar uma delas pelo menos, não? A ideia parece intuitiva, afinal, mesmo a corrida lunar não parou depois que o primeiro astronauta pisou na Lua. Na verdade, foram 6 visitas. Mas o caso das Voyagers é muito diferente e, analisando friamente, a ideia logo perde o sentido. O primeiro problema é a própria distância. As Voyagers estão a dezenas de bilhões de quilômetros da Terra e continuam se afastando. Não existe um endereço fixo no espaço interestelar. Elas são alvos pequenos, com sinais cada vez mais fracos se movendo em uma região onde o espaço é enorme e praticamente vazio. Enviar uma sonda para interceptar algo assim não é como traçar uma rota até Marte ou Júpiter. É mais parecido com tentar encontrar um grão de poeira específico
no meio de um oceano em expansão. Mesmo que uma nova sonda fosse lançada hoje, ela dificilmente seria muito mais rápida do que as Voyager. A velocidade delas não veio de motores poderosos, mas de assistências gravitacionais extremamente bem aproveitadas. Repetir esse ganho de velocidade não é simples, porque depende de alinhamentos planetários específicos. Na prática, uma nova sonda provavelmente levaria décadas apenas para chegar a distâncias comparáveis, e ainda assim sem garantia de interceptação. Mas o ponto mais importante é o científico. O que exatamente ganharíamos ao alcançar uma Voyager? Elas não são laboratórios espaciais sofisticados. São sondas pequenas, com instrumentos limitados projetados para outra época. Aproximar-se delas não traria novos dados relevantes sobre o espaço interestelar. Seria, na melhor das hipóteses, um feito simbólico. E missões espaciais não são aprovadas com base em simbolismo, mas em retorno científico claro. Esse ponto ajuda a lembrar de um episódio emblemático da própria missão Voyager. A ideia do chamado retrato de família, do qual surgiria o famoso pálido ponto azul, não nasceu em 1990, época em que a imagem foi feita. Ela foi concebida quase 10 anos antes, logo após o encontro da Voyager 1 com Saturno, no início da década de 80. Naquele momento, ao perceber que a sonda seguia uma trajetória definitiva de saída do Sistema Solar, Carl Sagan enxergou uma oportunidade única: usar essa perspectiva elevada para olhar para trás e registrar os planetas como nunca antes. Desde 81, Sagan passou a defender a proposta dentro da NASA e, desde o início, enfrentou resistência. Do ponto de vista institucional, o argumento era direto. Uma imagem da Terra a bilhões de quilômetros de distância não teria valor científico mensurável. Seria apenas um ponto, menor que um pixel, incapaz de revelar qualquer dado novo sobre geologia, atmosfera ou dinâmica planetária. Além disso, havia riscos técnicos reais. Apontar as câmeras da Voyager em direção ao Sol poderia danificar permanentemente sensores que ainda seriam necessários para outras medições científicas. Durante anos, a proposta foi adiada ou rejeitada. Enquanto a Voyager 2 realizava seus encontros históricos com Urano e Netuno, a ideia do retrato de família permaneceu viva apenas pela persistência de Sagan. A cada ano, a janela de oportunidade se estreitava. A equipe da missão encolhia. Os custos operacionais aumentavam e crescia a pressão para desligar definitivamente as câmeras, economizando energia para a fase interestelar. Foi apenas em 1989, com a mudança na liderança da NASA, que o impasse começou a se romper. Reconhecendo que aquela seria a última chance, Sagan conseguiu apoio direto da administração para autorizar a sequência de imagens. Em fevereiro de 90, quase uma década depois da ideia original, a Voyager 1 finalmente recebeu os comandos que permitiram capturar um mosaico do Sistema Solar, e entre eles, a imagem da Terra, reduzida a um ponto suspenso em um feixe de luz. O pálido ponto azul não foi o resultado de uma decisão espontânea, nem de um consenso científico. Ele só aconteceu por insistência de Carl Sagan, que enxergava algo além da ciência imediata. Sagan entendia que aquele registro teria um valor simbólico enorme. Não para responder perguntas técnicas, mas para despertar interesse, humildade e consciência sobre o nosso lugar no cosmos. E ele estava certo. Mas esse episódio é justamente a exceção que confirma a regra. Aquela imagem foi um gesto pontual, quase pessoal, viabilizado por alguém que compreendia como poucos a importância da divulgação científica. E figuras como Sagan são raras. Missões espaciais, no geral, continuam sendo aprovadas com base em retorno científico mensurável, não em impacto cultural. O pálido ponto azul entrou para a história não porque mudou a ciência, mas porque mudou a forma como muitas pessoas passaram a enxergar a ciência. Existe um assunto recorrente envolvendo os discos de ouro que as Voyagers carregam.
Muita gente vê isso como um erro. A ideia de que estamos anunciando nossa existência para possíveis civilizações hostis, ou deixando uma pista perigosa vagando pelo espaço interestelar. E, a partir disso, surge até a pergunta: não deveríamos recuperar essas sondas para remover esse risco? Essa preocupação faz sentido dentro da ficção científica, mas no mundo real, ela parte de uma noção completamente distorcida de escala. As Voyagers são objetos minúsculos, do tamanho aproximado de um carro, sem emissão ativa de sinais fortes, sem propulsão, sem qualquer forma de chamar atenção. Elas estão se afastando lentamente do sistema solar, atravessando um espaço que é quase totalmente vazio. Mesmo nas vizinhanças de uma estrela, encontrar um objeto desses seria como localizar um grão de poeira específico em um oceano. Só que o oceano tem anos-luz de largura. Além disso, essas sondas não estão a caminho de estrelas. Elas seguem trajetórias que, na prática, levarão dezenas de milhares de anos para passar relativamente perto de algum sistema estelar. E mesmo nesse perto, ainda significaria bilhões de quilômetros de distância. Se nós, que sabemos exatamente onde elas foram lançadas, com que velocidade estão se movendo, e temos antenas gigantes dedicadas a acompanhá-las, já enfrentamos limites enormes para localizá-las e nos comunicar com elas, a ideia de que uma civilização aleatória as encontraria por acaso simplesmente não se sustenta. E existe um ponto ainda mais importante. Qualquer civilização capaz de interceptar uma sonda dessas já saberia da nossa existência por métodos infinitamente mais eficientes. Rádio, espectroscopia atmosférica, bioassinaturas, tecnoassinaturas. Tudo isso é muito mais detectável do que um objeto metálico vagando no escuro. Nesse contexto, os discos de ouro não representam um risco real. Ele representa algo muito mais próximo de um gesto simbólico, feito em uma época em que se acreditava que a comunicação e a curiosidade científica também eram parte do legado humano. E, ironicamente, o medo de que ela nos entregue só existe porque tendemos a imaginar o universo como nos filmes, cheio de observadores atentos, próximos e à espreita. Na realidade, o espaço é vasto demais, silencioso demais e vazio demais para que esse tipo de cenário seja algo além de especulação. Isso ajuda a entender por que ideias como buscar as Voyager nunca avançaram além da imaginação. O simbolismo pode ser poderoso, mas quase sempre ele não é suficiente para justificar uma missão inteira. Além de tudo isso, qualquer missão desse tipo seria extremamente cara, longa e arriscada, competindo diretamente com projetos que oferecem resultados muito mais concretos em prazos menores. Em um cenário de orçamento limitado, isso pesa muito. Não é que a ideia seja impossível. Ela é simplesmente difícil de justificar. Esse raciocínio ajuda a entender algo mais amplo sobre como a exploração espacial realmente funciona. Ela não avança como uma corrida em linha reta, onde o objetivo é sempre ir mais longe que antes. Ela avança respondendo perguntas. As Voyager cumpriram o papel de abrir fronteiras e mostrar o que existia além. Depois disso, a ciência mudou de foco. E esse foco precisa existir dentro de um contexto muito específico, o que nos leva a um fator que raramente entra nesse tipo de discussão: o fator político. Missões como as Voyager atravessam gerações. Elas duram mais do que governos, mais do que ciclos eleitorais, mais do que prioridades nacionais. Hoje, projetos que levam décadas para produzir seus resultados mais importantes exigem algo raro: compromisso contínuo, estabilidade econômica e interesse público prolongado. Quando uma missão começa sabendo que seus dados mais importantes só chegarão daqui 30, 40 ou 50 anos, ela não se encaixa bem na lógica atual de financiamento. Isso não invalida a ciência, mas explica por que esse tipo de projeto não acontece mais. As Voyager foram aprovadas em um contexto muito específico,
em um momento histórico em que esse tipo de aposta ainda era possível. Um exemplo recente deixa isso claro. Durante a passagem de um raro objeto interestelar pelo Sistema Solar, o 13 Atlas, a NASA enfrentava novamente a ameaça de paralisação por falta de aprovação do orçamento federal. Em períodos de shutdown, grande parte dos funcionários é afastada, projetos são suspensos e decisões estratégicas ficam congeladas. Telescópios continuam coletando dados, mas a ciência que depende de análise, planejamento e continuidade simplesmente para. Esse contraste é revelador. Enquanto o universo segue oferecendo oportunidades raras de observação, as instituições responsáveis por estudá-lo ficam presas a impasses políticos de curto prazo. E se isso já afeta observações pontuais, o impacto sobre missões planejadas para durar décadas é ainda maior. Um projeto interestelar não pode depender de um orçamento que precisa ser renegociado ano após ano. Ao longo das últimas décadas, a exploração espacial foi moldada por mudanças de governo, crises econômicas e redirecionamento constante de prioridades. Programas inteiros foram cancelados ou reduzidos após anos de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, o cenário geopolítico atual favorece decisões imediatas. Conflitos armados, tensões diplomáticas e disputas econômicas fazem com que recursos sejam direcionados para áreas consideradas mais urgentes, como defesa, segurança e tecnologia de aplicação direta. Há ainda o desafio de cooperação internacional. Muitas missões modernas dependem de parcerias entre países e agências espaciais, mas sanções, disputas políticas e restrições tecnológicas tornam esse tipo de colaboração cada vez mais frágil ao longo do tempo. Sustentar um projeto científico por décadas em um mundo instável se torna uma tarefa extremamente difícil. No fim, o espaço profundo exige algo que o mundo atual oferece em quantidades cada vez menores: continuidade. E sem continuidade, projetos que levam décadas deixam de ser apenas difíceis, tornam-se praticamente inviáveis. Mesmo com todas essas limitações, a ideia de explorar o espaço interestelar nunca desapareceu completamente. Ela apenas deixou de ser imediata. Hoje, a proposta que mais se aproxima de uma nova Voyager é a Interstellar Probe, uma missão ainda em fase conceitual dentro da NASA. A diferença é que essa missão não nasce do improviso nem da oportunidade rara como o Grand Tour. Ela nasce de tudo o que aprendemos com as Voyager ao longo de quase meio século. A proposta é enviar uma sonda muito mais moderna, com instrumentos dedicados exclusivamente ao estudo do meio interestelar, capaz de viajar mais rápido, mais longe e por mais tempo do que qualquer outra antes dela. Mas é importante entender o que isso significa na prática. Mesmo nos cenários mais otimistas, essa sonda levaria décadas apenas para alcançar a região onde a ciência interestelar realmente começa. O lançamento, se acontecer, ficaria para a década de 2030 ou 2040. A chegada aos limites científicos da heliosfera ocorreria muitos anos depois disso, e os dados mais importantes talvez só começassem a chegar quando a maioria das pessoas envolvidas no projeto já não estivesse mais aqui. Ou seja, é uma missão pensada para o futuro distante. Não para um governo específico, nem para uma geração específica, mas para a continuidade científica, que vai muito além do tempo político atual. E é justamente por isso que ela avança tão lentamente. Projetos assim exigem estabilidade, compromisso de longo prazo e uma visão que nem sempre encontra espaço no mundo real. Isso ajuda a colocar tudo em perspectiva. As Voyager não foram abandonadas nem esquecidas. Elas continuam operando porque são excepcionais. E justamente por serem excepcionais, não se tornaram um modelo facilmente replicável. O que veio depois delas não foi uma sequência direta, mas uma mudança de estratégia. Missões mais focadas, mais profundas e mais alinhadas com o tipo de ciência que conseguimos sustentar hoje. Então, quando alguém pergunta por que não lançamos mais sondas como as Voyager, a resposta real não é simples.
E, definitivamente, não é falta de vontade. É uma combinação de risco, custo, tempo, política e prioridades científicas. As Voyager foram possíveis porque tudo isso se alinhou de uma forma rara. E raridades, por definição, não acontecem o tempo todo. A ideia de explorar o espaço interestelar continua viva, mas, assim como as próprias Voyager, ela segue um ritmo lento, paciente e indiferente às nossas expectativas. Não para um governo específico, nem para uma geração específica. Ah, que bosta esse cachorro! Não para um governo específico, nem para uma geração específica, mas para a continuidade. Enfrentavam déficits. Enfrentavam déficits. Enfrentavam déficits. Déficits. Enfrentavam déficits orçamentários.